Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Geração Divergente, mais um episódio que nós estamos aqui e agradecemos a tua audiência, você que já está conosco, você que irá assistir em outro momento também, sejam bem-vindos. E para iniciarmos, vamos orar a Deus, entregando a Ele esse episódio, para que a gente tenha um bom podcast. Senhor Deus e Pai, nós estamos nesse momento iniciando um podcast onde iremos falar da Tua Palavra, do Teu amor, de tudo que Tu tem feito nas nossas vidas e na vida da nossa convidada de hoje, Senhor. Guardai todos os que estão envolvidos nesse podcast, as empresas, a igreja, todos os meninos da mídia, os apresentadores. Guardai Teu povo nessa terra, Pai. E nos dê a Tua presença, que Teu Espírito Santo nos guarde e guie as nossas palavras, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, a convidada de hoje, dar as boas-vindas a Aline. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Wellington. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Por mais uma vez, né? Mas sim, agora num tema diferente. É isso aí. Vamos lá conversar um pouquinho. Agora não é só mais a Aline, é a mamãe do Caleb, né? Sim. Que legal. Assumindo um papel diferente agora. Que massa. Minha irmã, preparei umas perguntas aqui para você. E eu queria que tu relatasse um pouco sobre como tu conheceu Jesus, como foi esse encontro com Jesus, desde quando... conhece Jesus desde criança, se batizou quando? Fale pra gente um pouco sobre a sua vida com Jesus, por favor. Vamos lá, né? Quando eu fui pensar nisso, né, para pensar nisso, a gente assim, tem que pensar os fatos principais, né, da nossa história, assim, né? É bem difícil às vezes a gente
condensar isso, né? Mas vamos lá. Eu cresci numa família católica, mas assim, é aquele católico não tão praticante, né? Digamos assim, na infância ali, né, a gente tinha essa consciência, né, em relação à igreja, em relação a Deus, né? Tinha um respeito muito grande pela Bíblia, então a gente tinha essa crença, né, na Bíblia, em Deus, em Jesus, a gente sabia, tinha consciência disso, né? Não éramos tão praticantes, até porque a gente morava um pouquinho mais distante, né? A gente morava numa chácara e até para a gente ir na igreja era um pouco mais longe. Então a gente quase não ia muito, assim, né? Não frequentava muito. Mas sempre esteve presente, assim, o hábito de oração, principalmente à noite, né? Os meus pais me ensinaram, né? A gente fazer uma oração ali antes de dormir, né? Ou pela manhã também. Os meus pais, inclusive, têm esse hábito até hoje, né? Eu acho isso muito importante, que né? Legal. Mas, como eu falei, não éramos tão praticantes assim, né? Sim. E eu cheguei a frequentar a igreja algumas vezes, assim, né? A igreja católica durante a minha infância, adolescência. Eu, inclusive, cheguei a fazer a primeira comunhão, né? Para o pessoal daqui, né? Conhece o padre Reginaldo Manzotti, que é uma celebridade, né, dos católicos aí, né? A minha primeira comunhão foi com ele, inclusive, né? Caramba! E às vezes eu conto isso para as pessoas, nossa, né? Que legal, né? Oh, que importante, né? Nossa. Mas na época ele não tinha essa fama toda, né? Ele era só o padre da nossa comunidade, né? Ele atendia todas as capelas ali da nossa região ali, né? Do nosso município, né? De qual cidade? Pinhais. Pinhais. Região metropolitana de Curitiba. Legal. Isso. Daí, ali eu tive, né? Assim, uma base, né? Do que a Igreja Católica ensina, né? Sim. Mas tudo muito superficial, né? A gente não tem, assim, aquele encontro mesmo, né? Mas, assim, como eu falei, a gente tem a consciência de que existe Deus, né? Isso foi um ponto importante, eu acho, assim, né, na minha vida. E aí, durante a adolescência, eu tive... Até durante a infância mesmo, ali, a adolescência, eu tive contato com a Igreja Batista, porque eu tenho um tio e primos que são da Igreja Batista há muitos anos. Então, às vezes acontecia de a gente ir lá visitar eles e eles iam na igreja, a gente ia junto, acompanhava, eu ia ia para a escolinha lá das crianças, ia para a salinha, para o cultinho das crianças, né? Eu achava aquilo o máximo, né? Eu adorava aquilo, né? Era muito bom. Mas eram esses contatos que a gente tinha, né? Em casa, assim, os meus pais, principalmente meu pai, assim, né? Tinha, assim, um certo preconceito com, né, evangélicos. Mas é engraçado que essa visão era um pouco diferente com relação ao meu tio e aos meus primos, né? Talvez porque a Batista é diferente, né, do que algumas outras denominações. Então, a visão que os meus pais tinham, né? Até às vezes o meu pai fala, crente chato, né? Os crentes chatos, né? Porque, né, às vezes via, assim, outras denominações, às vezes um pouco mais, né, reservadas, assim, e né, tinha aquela impressão, né? Até um outro tio meu, né, passou por algumas igrejas, assim, e às vezes ele tinha aqueles casos extremos, assim, de não ter mais televisão em casa, esse tipo de coisa. Sim. Então, a construção da visão, né, de uma pessoa que frequentava uma igreja evangélica era essa, né? E aí, enfim, né, depois ali, né, da primeira comunhão, até fomos na igreja um tempo, assim, né, era mais assíduo ali na igreja católica, mas depois a gente acabou, assim, a gente vai se deixando, né? Não vai mais e tal, e ficou por isso mesmo. A evangelização, acho que lá em casa, assim, né, na minha família, se deu principalmente, uma figura muito importante, assim, que contribuiu para isso foi a sogra da minha irmã. A sogra da minha irmã, ela... Agora eu não vou lembrar o nome da igreja que ela frequentava, assim, mas ela é uma mulher de muita fé, sim, de muita oração, e ela intervia, assim, muito pela nossa família, assim. Ela trabalhava muito, assim, pela nossa família, sabe? De orações, assim, constantes. A gente estava sempre nas orações dela e sempre que ela ia nos visitar, ela ia com uma certa frequência, né? Mesmo ela morando longe, porque ela é de Londrina. Uhum. E ela sempre estava indo lá para casa da minha irmã, né?
Então a gente tinha assim essa aproximação, né, um pouco mais assim do evangelho, um pouco a gente, né, foi tendo essa consciência maior da importância de, né, ter uma vida cristã, ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida com Jesus, né? Então a gente foi ampliando um pouco essa consciência. Mas o contato mesmo assim com a igreja mesmo assim foi, né, que daí que eu comecei mesmo a me firmar na igreja foi numa Assembleia de Deus. Sim. Eu tinha 18 anos ali, acho que já tinha completado os meus 18, né? Então já estava de maior, né? E a gente tinha esse desejo, né, de frequentar uma igreja, mas começou por mim e pelo meu irmão, né? Eu que falei, eu tenho vontade de conhecer aquela igreja lá, né? Sim. Aí fomos eu e meu irmão, né? Aí, posteriormente a minha mãe, aí depois meu pai, e assim foi indo, né? A casa toda, né? E aí a gente, né, recebeu os irmãos da igreja lá em casa, que fizeram, né, o discipulado conosco, né? Aí a gente já ali naquele ano ali que a gente começou a frequentar, a gente já, né, aceitou Jesus e a gente já foi para, né, se preparando para o batismo. Inclusive a gente fez o nosso batismo no centenário das Assembleias de Deus, né? Foi um evento bem grande, várias igrejas, foi muito legal. Mas eu digo assim que a conversão mesmo ela é gradual, ela foi gradual na minha vida. Entendi. Eu acho que mesmo iniciando ali, eu sabia, né, da importância, aquilo tinha uma chama ali que queimava, né, assim, de querer, sabe, essa sede, essa fome que a gente tem, assim, sabe, de estar mais próximo de Deus, de ter Jesus na nossa vida, ardia. Entendi. Mas a imaturidade faz a gente ter cada tropeço, né? Então, assim, imagine, né? Eu, 18 anos, né? Iniciando a vida adulta, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente também quer explorar o mundo, né? Então, eu digo assim, eu tava um pé cá e um pé lá, né? Eu não tava ainda firme ainda realmente, né? No propósito, né? De estar ali, né? Mais próximo de Jesus, de estar conhecendo Jesus, né? Tinha uma fome e uma sede, mas ainda o mundo desviava muito o meu foco. Entendi. Né? Então, tive ali um período ali de maturidade muito grande, assim, né? De querer ir em festa, querer explorar o mundo, querer conhecer, entendeu? É da idade, né? A juventude. Né? Inconsequente, anos. assim, né? Mas apesar de que cada vez que eu ia numa festa, né, isso me trazia um peso tão grande depois, né? Então, assim, depois assim a gente não se sente legal, né? Não é a mesma coisa, né? Ainda mais, poxa, eu fui lá, eu me entreguei, eu me batizei e tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Não faz mais sentido, né? Por mais que essa conversão, tu disse que ela é gradual, mas quando a gente aceita, o Espírito começa a falar com a gente, a gente pisa num lugar que a gente sabe que não poderia estar, o Espírito já começa a incomodar, né? A gente já sabe que a gente não poderia estar ali e ele começa a incomodar, e a gente fica mal mesmo. Isso aí é uma coisa que trouxe, que acontece mesmo. Sim. Quando a conversão depois quer pisar no mundo e em Jesus ao mesmo tempo, isso é pesado. E assim, né, até a questão mesmo da forma como eu me via, Sim. né, da forma como eu me colocava, né, em situações assim, sinceramente, assim, né, Jesus não quer isso para nós, né? A gente se torna menina dos olhos de Deus, né? Então, poxa, a gente às vezes se coloca assim, sabe, numa posição tão baixa às vezes, assim, né? Quando a gente está no mundo, né? Se sujeita assim a coisa assim que, poxa, Jesus não quer isso para nós de jeito nenhum, né? Exato. E essa, tu disse que teu pai e tua mãe eram da católica, assim, não muito praticantes, né? Aí tu vai para uma igreja evangélica. E como foi para eles, assim, você levar eles para a igreja evangélica, já que eles tinham uma resistência?
Foi muito difícil? Eu acho que na época, assim, que eu comecei a frequentar a igreja, os meus pais também já estavam, assim, num desejo também de já ir, porque fomos todos nós, né? Que legal. Então, assim, não demorou muito, né, para o meu pai também estar acompanhando a gente. Então, eu comecei a ir junto com meu irmão, né, como eu falei, logo em seguida já foi minha mãe, já foi minha irmã, já foi, né? O único lá de casa que não se batizou, né, nessa leva foi o meu irmão mais velho, né? Mas o restante, né, todos participamos do discipulado, todos, né, nos batizamos no mesmo dia. Né? Então a gente começou praticamente todo mundo junto, né? Eu digo assim que eu fui primeiro, mas assim a diferença assim de o tempo ali que eu frequentei e o tempo que os meus pais foram foi muito curto, assim, né? Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 4, né? Eu sou a caçula, daí eu tenho uma irmã mais velha, daí os meus 2 irmãos e eu. Entendi. Então, sou o bebê da casa. todos foram ali quase que ao mesmo tempo para a Assembleia de Deus. E da Assembleia você permanece muito tempo ali e depois migra para Batista ou foi migrar quando veio para Joaçaba? Como então, foi isso aí? Até inclusive ali quando eu até nem comentei, né, mas quando eu tinha ali mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu quase fui para Batista. Mas eu só não fui por quê? Porque eu ia, durante as minhas férias, eu fui passar uns dias na casa do meu tio, dos meus primos, esses que eram da Batista, né? Sim. E eu acabei criando muitas amizades lá na igreja. Que legal. E o pastor queria, porque queria que eu, né, fizesse o discipulado e me batizasse lá, né? Mas eu falei, gente, não tem como, né? Olha a distância, né, para eu vir. Deles, mas procura uma igreja lá perto, então, e tal. Mas acabou por isso mesmo, né? Acabei não indo para Batista, fui para a Assembleia, que também era mais perto de casa, né? E acabou sendo, né? Assim, Deus chamou a gente ali. Eu acho que isso veio, sabe? Deus colocou esse desejo no nosso coração. Então, foi ali que a gente foi, assim, né? Para esse nosso primeiro contato, vamos dizer assim, né? Primeiro contato, assim, mais real, né? Porque a gente já tinha visitado, né? Como eu falei, já tinha ido na Batista, assim, algumas vezes, mais ali durante a infância, um pouquinho na adolescência, mas realmente, assim, acho que o desejo foi realmente para estar lá na Assembleia naquele momento da nossa vida. Né? Entendi. Os meus pais são da mesma igreja até hoje, eles estão na mesma igreja. Permaneceram lá. O meu irmão já está em outra denominação, e aí nós também acabamos, durante o período que a gente estava lá, ainda morando lá em Pinhais, nós deixamos de frequentar a Assembleia que a gente estava, né? E nós começamos a frequentar uma comunidade cristã. Sim. Mas também, assim, o pastor que era dessa comunidade cristã, a sua raiz era da Assembleia, né? Ele era da Assembleia, depois ele saiu, ele montou a comunidade Betel. Betel. E a gente se encontrou muito ali, sabe, com Deus também. Foi um período muito bom da nossa vida. Crescemos muito em questão de fé, né? Muito em questão de fé, de se aproximar de Deus, assim, foi muito intenso ali o período que a gente ficou ali, pelo menos para mim, né? Sim. Essa vivência foi muito, muito importante. Foi o que nos fortaleceu também antes da gente fazer a nossa mudança para cá. Ah, sim. Né? E o que é essa comunidade, Betel? Qual é o intuito Como assim? da comunidade? Acho que o Marcos comentou alguma coisa sobre isso num episódio que nós fizemos. Do Betel. É uma igreja? É uma igreja? É uma igreja. É que assim, digamos assim, ela não é ligada exatamente a uma igreja assim, mais tradicional, né? Como é, tipo, a Igreja Assembleia, a Igreja Batista, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Quando a igreja ela se estrutura fora de uma igreja principal, assim, de uma igreja tradicional, né? Acaba dando-se nome de comunidade, né? Sim, entendi. Mas é a comunidade Betel, mas, como eu falei, o próprio pastor, né, da comunidade Betel, né, da igreja Betel, ele veio de uma denominação da Assembleia, né? Então, mas assim, não difere muito, assim, né, do que, digamos assim, da própria Assembleia, de algumas coisas da Assembleia, do que hoje. Na verdade, assim, hoje as comunidades, assim, elas estão, assim, muito num ritmo, assim, muito parecido, né? Sim. Mas, assim, foi muito bom o período que nós passamos lá, né? Também a palavra de Deus muito, né, muito valorizada, né? Digamos assim, é muito importante, né? A questão
da palavra de Deus, né? Nossa comunidade, assim, muito, muito tranquilo lá também, foi muito bom para nós. Sim. Então, nessa época de comunidade Betel, você e o Marcos já estavam juntos? Já, então, eu e o Marcos, a gente se conheceu na Assembleia. Ah, na Assembleia. Foi bem no meu comecinho de Assembleia, e o Marcos também, ele estava num período que ele estava retornando para a igreja. E foi nesse período aí que nós nos conhecemos, né? Ele conta, pelo menos, que ele já me via antes, mas eu não tinha notado ele ainda, né? Mas aí acabamos, né, nos conhecendo ali, né? Eu acho que o encontro maior foi num dia de escola bíblica, né? Eu fui junto com a minha irmã, né? Foi ali que eu acho que a gente se cruzou mais, assim, né? Que, opa, deu um... deu um match ali. Hoje. E foi ali que a gente se cruzou, né? E aí teve uma aproximação, inclusive, nos discipulados, né? Que os irmãos da igreja lá em casa, teve alguns que ele acompanhou, né? Porque ele já era de mais tempo ali da igreja, né? Então, ele acompanhou junto, né? Assim, o Marcos também foi uma figura muito, muito importante, né? Nessa questão também de fortalecer, assim, a nossa fé, porque... Principalmente, como eu falei, né? Quando eu iniciei ele na igreja, eu ainda estava um pé cá, um pé lá, né? Sim. Mas aí, quando eu conheci o Marcos, assim, ele me ajudou, assim, um pouco mais a me direcionar, assim, sabe? Que legal. A gente se encaminhou mais junto, assim, né? Claro, a gente teve ali, né, os nossos altos e baixos também, né? Mas tudo contribuiu ali, né, para que a gente se direcionasse mais também, né? Juntos, a gente se apoiou muito um no outro. Que massa. Tudo isso em Pinhais. Tudo isso em Pinhais. Pinhais, que legal. Digo assim, tudo aconteceu muito rápido também, assim, um período que daí eu comecei na igreja, a gente já se conheceu, eu e o Marcos. Logo a gente já casou, foi período de 1 ano, né? Uhum. A gente começou a namorar, daí já veio o noivado, e quando a gente completou exatamente 1 ano, né, que daria de namoro, foi o dia que a gente casou. Que benção, que benção. Tem quanto tempo isso? Estão casados já? 14 anos. Que maravilha, 14 anos. 14 anos. Muito legal. E esse fortalecer, assim, de alguém que é cônjuge, né? Que é namoro, depois casamento. Tu falou da importância e também de alguns momentos que não estavam tão bem assim e tal. E... Vocês dois se revezavam em trazer um pro outro, assim, ou alguém tinha mais iniciativa? Era mais o Marcos que falava, ó, vamos voltar, ou tu que, ó, nós estamos balançando, precisamos firmar. Qual dos dois que tinha mais a... Eu acho que na questão de igreja, assim, de ir para a igreja, se firmar numa igreja, no início, principalmente no início do nosso relacionamento, era mais a ele, né? Digamos assim, se o Marcos falasse assim, eu não quero mais naquela igreja, eu também não argumentava muito, entendeu? Entendi. Era assim. Como eu falei, a gente teve nossos altos e baixos, assim, né? Mas, assim, a gente tentava ser o mais ativo possível, né? Na questão da igreja. Inclusive, durante o período que a gente esteve na Assembleia, nós assumimos um período também do Ministério Infantil lá também. Que legal. Então, assim, como eu falei, a gente sempre tentava buscar ser ativo, assim. A gente ficava, às vezes, um período, assim, sem frequentar, às vezes, questão, assim, de alguns meses, assim, né? Mas logo a gente, né? Jesus chamava de volta, né? Falava, opa, vocês estão se distanciando, volta para cá. Não tem muito pra onde fugir, né? Não. Mas, assim, antes eu não argumentava muito com ele, assim, né? Na questão, assim, de às vezes a gente se afastar. Não é que a gente se afasta, digamos assim, a gente vai se deixando levar, às vezes, pela rotina. Hoje eu tô cansado, hoje eu não vou, daqui a pouco pula um final de semana, daqui a pouco já é mais um final de semana que não vai. Vamos fazer uma coisa diferente hoje, né? Então, às vezes era isso, né? Talvez a gente não tinha essa visão, assim, de igreja, assim, como a gente tem hoje. Hoje eu posso dizer, a nossa visão é totalmente diferente, né? Uma cosmovisão... O próprio Marcos, né? Acho que no relato dele, né? Ele colocou que acho que ele se converteu agora, né? Né? Que a nossa visão de igreja, assim, mudou muito depois que a gente veio pra cá. Que legal. Então, a vinda pra Joaçaba fortaleceu a fé de vocês, Fortaleceu. Então. Apesar do período que a gente ficou sem uma igreja, né? Eu acho que... Mas também eu acho que tudo tem um propósito, né? Às vezes, nessa nossa caminhada aí. Sim.
vamos fazer um intervalinho para a gente tomar uma água. E você que está aí nos assistindo, continue com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, mande para a família o link desse bate-papo, porque é um bate-papo muito legal, onde Jesus está sendo apresentado e mostrado como que ele age na vida das pessoas. Então voltamos já. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Olá, estamos de volta. A Aline, nossa convidada de hoje, Geração Divergente, falou um pouco aí do início, de como conheceu a Jesus, como que a família também está envolvida com Jesus, graças a Deus. E, Aline, queria te fazer uma pergunta sobre Bíblia. Tu tem uma passagem que Deus te liberou alguma palavra e tu tem ela guardada no teu coração, em especial, algum livro da Bíblia? Tu fala, não, esse livro é o meu livro preferido. Se é que a Bíblia toda não seja preferida, né? Eu acho que não tem um que seja preferido, assim, né? Eu acho que cada vez que a gente lê, né, a gente está lendo a Bíblia ali, a gente se encontra com Deus e Deus sempre tem algo para nos ensinar, né? Sim. Então, acho que não tem uma passagem em especial, assim, ou um livro em especial. Como eu falei, eu acho que cada vez que a gente está ali, né, a gente adentra, né, na palavra de Deus, Deus sempre tem uma forma de nos tocar e de nos ensinar alguma coisa, né? Sim. Então não tenho... eu também não tenho nenhuma palavra assim com... A Bíblia toda ela é especial para um crente, né? Deve ser, né? Sim. E quando vocês saem de Pinhais, que é Paraná, e vêm para... Vocês vêm direto para Santa Catarina? Vêm direto para Joaçaba? Sim. Tá. Aí, igreja, vocês já chegam batistas, se mudam e aqui que vão encontrar a Igreja Batista? Então, a gente estava muito firme na nossa igreja lá, né, na Betel, né? Quando a gente veio para cá. A gente estava muito ativo lá, estava muito envolvido com a igreja lá, né? Mas... foi no meu último ano de faculdade, eu me formei em 2014. Eu prestei o concurso aqui para Erval do Oeste. E isso foi um pouquinho antes da formatura, né? Nem já saiu o resultado, eu sabia que eu tinha passado em primeiro e que a qualquer momento viria a convocação, né? Só não saberia... Porque, assim, um concurso ele tem 2 anos, né? Então, tem 2 anos para te chamar, né? Então, isso, inclusive, foi muita prova de fé para nós, porque... a gente quer se formar, a gente já quer trabalhar, né? Exatamente. A gente já quer estar nativa e tal. E aí me formei, e aí veio, meu Deus. Assim, parecia que nada se abria, né? Aí aquela angústia de querer trabalhar já e nada aparecia. Aí eu pensei, bom, até surgir alguma coisa na minha área, eu vou trabalhar com o que aparecer, né? Um outro emprego normal, vamos dizer assim, né? De outra área, né? Uma recepção, alguma coisa assim, né? Um escritório e tal. Eu já tinha tido experiência, né? E fui, né? Nesse período, assim, né? Acho que eu iniciei num trabalho só, mas acho que não fiquei nem uma semana naquele trabalho, até porque tinha coisas naquela empresa que eu não concordei e já fiquei revoltada, já falei, não vou ficar aqui, eu não vou ser conivente com isso, né? E acabei saindo e falei, não, eu vou... E até porque, assim, era muito estranho, assim, né? Me formei, vou trabalhar numa coisa que tem nada a ver com a minha profissão. Eu me sentia, assim, muito
né? Muito, como assim? Né? Não, aquilo não me satisfazia, assim, né? Eu queria estar na minha área, né? Então, acabei não conseguindo nenhum trabalho, né? Durante esse período até eu ser chamada. Sim. Né? E, como eu falei, né? Tudo é propósito de Deus também, né? Então, as portas estavam fechadas é porque Deus tinha um propósito de nos trazer para cá, né? Exatamente. No momento certo também, né? Exatamente. E como eu falei, assim, foi um ano muito intenso, né? Principalmente com relação à questão de fé mesmo, assim, né? De a gente ter essa aproximação, sabe? De a gente ter vivências com o Espírito Santo, assim, muito fortes. Foram experiências muito, muito, muito significativas, assim, né? Que a gente passou ali. E, como eu falei, a gente veio para cá fortalecido, né? Na questão Legal. de fé, a gente veio, assim, com muita convicção de que aquilo era plano de Deus. Inclusive, sempre que eu conto isso para as pessoas, né? Eu falo, assim, que no trajeto para cá, vindo para fazer o concurso, né? No ônibus, eu falei pro Marcos, eu tô sentindo muito forte que é aqui que a gente vai morar. Que legal. Não senti isso em nenhum outro lugar que eu fiz concurso, mas quando a gente estava vindo para cá, isso foi muito forte, assim, muito forte no meu coração, sabe? Uma sensação, assim, diferente de qualquer outra coisa. Então a gente sabia, né, que Deus estava no negócio. Sim. Né? Então você E, claro, tava numa lida virou concurseira, tava... Eu não cheguei a prestar tantos concursos, sim. Eu acho que eu prestei com uns 3 concursos ali no período, né? Além do daqui de Erval, e mais 2, né? Se eu não me engano. Mas daí realmente a chamada veio para cá. Nesse período, né? Até a ser chamada, assim, a gente ficou em muita oração, né? Para saber se realmente era isso. E para você ter uma noção como era, né? Como eu tive confirmação, né? Realmente era pra gente estar aqui. Uhum. 1 mês de mudança para cá, abriu o concurso para Curitiba. Só que eu não cheguei a pegar o período de inscrição, porque daí no período de mudança ali, a gente ficou sem internet e tal. E aí, quando eu fui ver que tinha aberto o edital, tinha passado o período de inscrição. Então, quer dizer, não era para mim fazer lá, entendeu? Eu entendi, eu interpretei dessa forma, né? Então, era mais uma confirmação de que Deus não queria que a gente ficasse lá, que era pra gente vir para cá mesmo. Mas aí, assim, cidade nova, tudo muito novo, tudo muito diferente, até a gente se habituar, até a gente conhecer as pessoas. Eu me admiro, sabe, quando eu vejo, assim, pessoas que vêm pra cá, de mudança também, e já iniciam numa igreja, sabe? A gente demorou, sabe, pra descobrir as coisas, pra ter esse encontro, sabe? Demorou mesmo, assim, porque, olha, a gente tá aqui há 10 anos, né? A gente vai pra 10 anos, quase 10 anos e meio, né? A gente vai pra 11 ano que vem. Aqui acho que vai fazer 3 que a gente tá. Então, olha o tempo que a gente demorou. A gente foi fazer visitas em outras igrejas um pouquinho antes de a gente vir para cá. Não foi assim, logo no começo. Entendi. A gente se acomodou, né? E isso não foi legal, isso foi ruim para nós, porque, querendo ou não, a gente sabe que é importante a gente estar na casa de Deus, a gente sabe ter essa comunhão, e a gente ficou sem. Longe da casa de Deus. E isso abre uma brecha muito grande para as outras coisas, né? Para muita confusão na nossa cabeça, na nossa vida. A gente acaba dando essa abertura, né? Para outras coisas. Mas a gente se acomodou mesmo, assim, né? Se acomodou e, como eu falei, isso não foi bom para nós, né? Mas, graças a Deus, a gente encontrou a família PIB aqui, né? É uma família que abraça mesmo, né? E às vezes eu falo pro Marcos, né? Talvez se a gente tivesse procurado a PIB antes da vinda do pastor Márcio, talvez a gente não teria se firmado como a gente se firmou. Porque eu acho que a questão do pastoreado fez muita diferença, né? Faz. E quem está pastoreando, né? Tem um papel aí, meu Deus, né? Importantíssimo, né? Então, tem um impacto muito forte. Então, acho que talvez naquela época, se a gente tivesse, né, procurado antes, né, da vinda do pastor Márcio para cá, talvez a gente não teria se encontrado da mesma forma como a gente se encontrou, porque acho que muitas coisas mudaram, né, com a vinda dele para cá. Então, foi bom a gente ter vindo nesse momento da PIB, eu acho. E que legal, né? Essa questão do pastor, a importância de um pastor que cuida das ovelhas e esse pastor que é o nosso pastor Márcio, né? Que todo mundo que ou eu já fiz aqui um episódio ou assisti quando toca nesse assunto de pastoreio, o pastor Márcio, ele
é muito abençoado por Deus, né? Ele tem a graça de Deus mesmo de pastorear e de amar as pessoas, né? A gente sente o amor dele. Eu até brinco, né, nas exortações dele que ele precisa fazer com a gente, comigo pelo menos, nisso tudo ele domina muito bem, é estudioso, é temente a Deus, ele cuida muito bem da palavra de Deus, então é muito importante, né, o pastor Márcio mesmo à frente da nossa igreja. Então vocês, 3 anos de PIB Joaçaba. Esses dias que a gente parou pra pensar, né? Nossa, olha só, vai fazer 3 anos, né? De PIB. 3 anos. Como o tempo passa, né? Nem parece que faz tanto já. Pois é. E essa questão do concurso em si, eu queria... Outra pergunta que eu te preparei para ti, é sobre o período que vocês passaram, que inclusive foi testemunho, né? Na igreja, da tua saúde, quando você está cuidando disso. A pergunta tu confiava e sabia muito bem que Deus estava ali, estava te ajudando muito assim, e tipo, qual que é a sensação de ter esse cuidado, de saber que Deus está ali num momento muito difícil, porque saúde é algo que é preocupante, né? E com Deus talvez seja mais tranquilo passar. Ou queria que você relatasse sobre isso. Sim, essa experiência foi bem forte para nós, né? Só voltando um pouquinho antes da questão ali, né, da minha questão de saúde, né? Por mais que a gente não estava frequentando uma igreja, né? E eu vou dizer isso por mim, né? Não sei do Marcos, mas Deus nunca nos abandona. Exatamente. E assim, por mais que eu não estava assim, né, em comunhão com uma igreja, mas Deus sempre estava, sabe, na minha mente, na minha vida, no meu coração, né? Então, não tem como a gente fazer alguma coisa sem pensar o que Deus vai pensar disso, o que Jesus vai pensar disso, né? Exatamente. Então, isso sempre esteve assim, como eu falei, né, na minha mente, no meu coração. E mesmo em situações difíceis, né? Eu sempre recorri a Deus. Sempre. Nos momentos mais difíceis, é sempre Deus, né? Deus, o que eu faço, né? Em 2020, antes do problema de saúde que eu relatei, né? Para a igreja, em 2020 eu engravidei, né? Mas infelizmente, né? Eu perdi o bebê. Isso foi um pouquinho antes ali do decreto da pandemia, né? 2020, pandemia. Isso aí. Verdade. Né? E imagine, eu acho que se eu tivesse, né, gestado nesse período, né, de pandemia, eu acho que minha cabeça tinha dado um... né? Porque todo mundo ficou paranoico, né? Todo mundo, eu acho, né? Teve, né? Foi bem difícil, né? Foi difícil pra todo mundo. Foi difícil pra todo mundo. E daí, meu Deus, né? Gestante, meu Deus. Foi muito impactante para nós essa perda, né? Porque nós tínhamos as expectativas, né? Cria-se, né? Sim, foi uma surpresa, né? Uma surpresa muito boa. A gente tinha, como eu falei, essa expectativa, mas tivemos essa perda, né? Foi um período bem difícil para nós, né? Foi um ano muito conturbado para nós, assim, né? Não só pela perda, nós passamos ali por uma crise ali, né? Naquele ano. Mas assim, entreguei tudo nas mãos de Deus. Tudo. Entendi. Tudo nas mãos de Deus. Então, eu entendi que não era aquele momento, né? Entendi, aceitei e Deus me acalentou o coração, né? E aí, ok, né? Depois disso, né? A gente, né? Continuou a vida, né? Seguiu a vida. Uhum. E aí foi em 2023, se eu não me engano, que aí, num exame de rotina, veio um diagnóstico, né, de um pré-câncer, né? Então, eu estava com um pezinho ali já, né? Ou seja, né, quer dizer que ainda tinha uma solução ainda, né? Sim. Né? Uma solução não tão invasiva. Ah, sim, entendi. Né? Nesse sentido, assim, né? Então, daí veio o diagnóstico, né? Daí eu fui atrás, né, de fazer os exames, iniciar o acompanhamento, e aí aquele impacto, né? Porque
O acompanhamento se dá na oncologia, né? Então, só o fato de você ter que ir para oncologia, né? Meu Deus, né? Isso mexe com o nosso emocional. Mexe com as nossas estruturas, né? Chorei muito, mas primeiro, né, a gente se apega em Deus, né? E o Marcos me falou, assim, palavras de muito apoio naquele momento, né? Me deu uma levantada, assim, né? Me lembrou, né, de quem a gente é filho, né? Que bom. Né? A gente é filho de Deus e nada, né, acontece sem que passe por Ele, né? Deus está ali conosco, né, nos fortalecendo, nos sustentando em todo o processo, né? Então, o Marcos me lembrou disso, isso foi muito importante. Então, assim, deu aquele respiro, né? E vamos lá, né? Vamos junto, vamos com Deus e seja o que Deus quiser. E eu sempre falava assim para Deus que, independente do que acontecesse comigo, se fosse, né? Se eu tivesse que ir para procedimentos mais, né, mais intensos ou não, tudo seria para honra e glória dele. Amém. Né? Então eu falava, se o Senhor quer me usar lá, ok, vamos lá então, né? Mas se a experiência for diferente, independente, a experiência que eu viver vai ser para honra e glória dele, né? Então eu sempre coloquei isso em mente, sempre tive isso no meu coração. Entendi. E eu não lembro agora o mês exato, mas eu acho que foi meio do ano, assim, mais ou menos, mês de agosto, mais ou menos, que eu recebi essa notícia, né, do exame, que veio o resultado do exame e tudo mais. Eu fui encaminhada para oncologia. Final do ano, né, daquele ano já era para eu ter feito a cirurgia. Porém, bem naquele ano, né, foi o ano que a equipe que estava na oncologia saiu do hospital aqui do UST, né? E não se sabia, não tinha previsão, né, de quando ia vir outros, e aí ficamos naquela espera. Aí fomos atrás daí, né, para ver o que a gente ia fazer, né? Aí me reencaminharam para Porto União. Porto União. E aí cada consulta, né, uma viagem até lá, cansativo. Mas também, assim, foi plano de Deus também, porque foi muito mais tranquilo para nós estarmos lá do que eu acho que estar aqui, né, nesse processo ali de acompanhamento. E aí marcamos a cirurgia, eu fiz a cirurgia no mês de maio de 2024. Maio de 2024 fiz a cirurgia. E naquele ano teve o Dia das Mães aqui na igreja, né? Isso a gente já relatou para a igreja, né? Teve o Dia das Mães e, né, num ato profético, né? A gente tirou uma foto e falou que seja o que Deus quiser, né? Exatamente. Deus sabia do nosso desejo, né? Do nosso coração e acho que tudo aconteceu no momento que Deus permitiu que acontecesse mesmo, né? Acho que algumas coisas precisavam se encaminhar na nossa vida, algumas coisas precisavam se transformar na nossa mente, na nossa vida, para que realmente a maternidade e a paternidade acontecesse para nós, né? Então é uma profissão, né? É um entregar de um presente de Deus que demanda muita sabedoria, né? Ser pai, né? Ser pai e mãe. Então, certamente que foi uma preparação, né? Sim. É curioso essa questão dos acontecimentos, né? De perder o prazo do concurso, da equipe sair, ter que ir para operar em outra cidade e tal. Sim. Então, a fé de vocês foi testada a todo momento e vocês permaneceram firmes. Uhum. Isso é muito legal, um relato muito bacana. E chegamos aí no milagre que nós podemos ver hoje e a fofura que se chama Caleb, né? Sim, o nosso mascotinho. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que passou por isso, depois engravida, nesse ato profético, né? Dia das Mães, e que legal. Sim. E hoje está aí o milagre chamado Caleb, né? Que Sim. maravilha de Deus. A gestação foi uma surpresa imensa para nós, assim, né? Uma surpresa muito boa, né? Assim, encheu o nosso coração de alegria. O nosso também. Assim, após ter passado praticamente um ano, né? Depois da cirurgia, né? Acho que eu me equivoquei, porque o diagnóstico veio em 2022, eu fiz a cirurgia em 2023, e aí um ano depois
que daí veio a notícia, né, da gestação aí, né? Então foi praticamente 1 ano depois que eu engravidei, 1 ano depois da cirurgia. E uma coisa assim que, né, quando eu fui na consulta com o médico na oncologia, né, antes de fazer a cirurgia, o médico perguntou se eu queria tirar tudo, né, o útero. Né, porque ele falou, existe a possibilidade, né, dessa lesão retornar. Né, então ele, né, já deu aquela assustada, daí ele falou, se você tem intenção de engravidar, não sei, mas você tem essa opção, né, de tirar tudo. E a gente se olhou e falou, não, né, não, a gente vai crer que isso vai acontecer na nossa vida. Caramba. Né? Amém. E graças a Deus isso realmente se concretizou, né? Então, a gestação toda, assim, foi uma bênção, né? A todo momento a gente se entregando para Deus, sabe? Nesse período, porque tinha-se, né? Assim, até os médicos, assim, tinham essa cautela, né? Porque eu tinha feito uma cirurgia, eu já tinha o histórico de um aborto. Então, né? Até no comecinho da gestação, eu fiquei afastada do trabalho, né? Realmente mais para garantir mesmo, né? Que ia ficar bem, que a gestação ia, né? Ia acontecer bem e tranquila, né? E graças a Deus, como eu falei, eu não tive nenhuma intercorrência nesse período, né? Foi tudo muito tranquilo. Deus sustentou a todo momento. E continua nos sustentando na maternidade e na paternidade. Porque, olha, tem seus desafios, principalmente no começo, né? Mas Deus cuida de tudo o tempo todo. E isso é maravilhoso, a gente sentir esse cuidado de Deus. A gente se permite esse cuidado, é algo que não tem explicação, né? A gente não consegue pôr em palavras, assim, como que é ser cuidado por Deus, né? Então, naquela consulta, naquele momento de decidir, foi outro ato de fé, então, de falar, não, vamos permanecer com o útero. Foi. Ainda que isso possa prejudicar mais pra frente, mas sabia. Eu nem pensava, sabe? Eu nem cheguei a pensar nessa questão, sabe, de que a lesão vai retornar. Eu não me apeguei a isso. A fé era maior. A fé era maior. Eu não senti isso no meu coração, sabe? De, não, né, pode acontecer. Não, eu não me apeguei a isso. E assim, quando a gente passa por uma experiência assim, a gente ouve muitas experiências, a gente ouve muitas coisas, assim, de pessoas próximas que passaram tanto por uma experiência positiva quanto negativa, né? Eu tinha uma amiga que ela passou pela mesma experiência, só que o prognóstico dela foi um pouco mais difícil, né? Porque ela teve que retirar mesmo todo o útero, né? Em compensação, tive amigas próximas que também passaram, né, por isso, talvez não no nível da lesão que eu estava, mas também tiveram que passar por um procedimento cirúrgico e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Entendi. Então a gente ouve muita coisa nesse período, né? Mas como eu falei, eu nunca me apeguei, sabe, a isso de que talvez isso volte a acontecer. Não, né? Eu nem pensei nisso, eu só pensei, Deus tá cuidando de tudo e eu vou descansar. E eu descansei. Que legal. E, gente, eu acho que essa palavra, sabe, de a gente descansar em Deus é forte. A gente custa aprender, mas quando aprende é bacana, né? Sim. Vamos para mais um intervalinho, então, para reabilitar aqui a voz, dar uma respirada. Voltamos já. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Vamos orar? Toda quarta-feira, das 7 às 8 da manhã, nós temos um momento de oração, café e comunhão. Venha orar pela sua e as nossas vidas com os irmãos em Cristo. Atenção, mulheres! Convidamos você para participar do Tempero da Vida, que acontece toda quinta-feira às 14 horas na igreja. Venha passar uma tarde abençoada com mulheres que buscam a Deus, aliado a boas receitas. A participação é gratuita. O podcast Geração Divergente acontece ao vivo todos os sábados, a partir das 3 da tarde no YouTube da PIB Joaçaba. Acesse e comente ao vivo com os nossos participantes. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo WhatsApp, 49 35 21 24 17.
Voltamos, Geração Divergente. Quero lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar o link do podcast para sua família, para um amigo, divulgar aí o podcast, não para que a gente seja famoso ou algo assim, mas para que a palavra de Deus, para que Jesus chegue em outros corações e a igreja possa crescer também, a família de Jesus nessa terra possa aumentar. Então, vamos seguir aqui, já quase encaminhando para o final, né, nesse belo bate-papo, um bate-papo bem interessante, entender e ver a fé que tem a Aline junto com o Marcos, agora a família, Caleb, né, que é uma família que eu não me arrisco a falar o sobrenome, porque sempre eu vou errar, né, a pronúncia, mas enfim. Eu queria te perguntar, né, para você, de tudo essa vivência, esse aprender de Cristo, esse evoluir em Cristo, o que tu poderia deixar de mensagem para quem ou está balançando na fé, ou ainda não conheceu Jesus, ou assim, uma mensagem que tu possa levar para as pessoas que vai auxiliar na fé de quem está nos ouvindo, nos assistindo, algo dessas experiências que tu nos contou aqui. Bom, bem isso que tu falou, né? Então, baseado nas minhas experiências, né? Eu acho que o que eu sempre desfrutei, assim, em Jesus foi, como eu falei, né? A questão do descansar. Descansar e confiar. Todo fardo que a gente carrega fica muito mais leve quando a gente tem Jesus. Quando a gente sabe que Ele está ali junto com a gente, né? Que Ele mesmo nos ensina a fazer isso, né? Exatamente. Descansar nele, confiar, não ficar ansioso, né? Porque quando bate, sabe? Quando começa a vir, assim, turbilhões de pensamentos ou preocupações ou coisas assim, né? É se lembrar que Jesus cuida de tudo, Jesus está com a gente, Jesus nos ajuda a carregar todas as nossas preocupações e a ter esse descanso, né? Eu já passei por muitos momentos da minha vida em que isso foi, assim, o alívio, o refrigério para minha alma. Então, eu acho que a lição que eu mais, que eu acho que é mais importante para eu passar hoje para as pessoas, né, é ter esse descanso. Descansar e confiar em Jesus sempre, sempre. E não só o descanso, mas compartilhar a alegria junto com Jesus, né? Tudo que a gente conquistou de bênçãos vem dele, né? Tudo acontece por meio dele, né? É por causa dele. Né? Jesus é o fim para todas as coisas, né? Tudo termina nele, tudo vai para ele, né? Então, é isso. Todas as minhas experiências aí que eu passei, né? Tanto boas quanto difíceis, né? Jesus sempre à frente de tudo. E eu acho que é isso. As pessoas têm que aprender, né, a ter esse descanso. E isso é uma coisa que eu sempre estou passando pro Marcos. Descansa. Tenta descansar, porque ele é muito ansioso, né? Ele é muito ansioso, então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Às vezes ele precisa me empurrar um pouco e eu preciso frear ele. Então a gente tem esse equilíbrio em casa, né? Então, é isso, é esse movimento que a gente tem que fazer aí, né? Com Jesus. Fé, né? Fé. Toda fé para tudo, é algo que a gente só vai aprender caminhando mesmo, né? Não tem muito inventar a roda, né? Não tem como. Isso aí E a gente tem um belo de um instrumento que é chamado Bíblia, né? Que ali a gente pode encontrar todas as respostas, todos os desejos. Como tu mencionou, Jesus, ele morreu por nós e deixou na Bíblia ainda o caminho, as maneiras, os métodos. Faz isso, vem até mim, divida o fardo. Então, que legal, uma história muito bacana, um momento aí que o meu relator que não estava numa igreja local, mas não perdeu a fé e sempre com o coração ardendo para que caminhar com uma igreja, né? Então, que legal, saiba que vocês são uma bênção na PIB Joaçaba e
agora com o Caleb aí para nos dar alegria e essa convivência. Eu acho muito legal, eu gosto muito do Sei, do Marcos, e principalmente quando eu preciso relembrar daquele depoimento, da testemunho, quando ele relatou sobre a questão da gravidez e tal. Foi algo muito impactante que eu guardei no meu coração, e certamente muitas das coisas que nós conversamos aqui irei guardar também. Então, te agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Mais um podcast, uma terapeuta ocupacional, né, aqui com a gente. Então, dizer que seja sempre que quiser, venha, retorne. Já fez alguns, né? Então já é de casa, sabe? Como tá aqui. E obrigado pela entrevista. Quiser se despedir do pessoal. Foi muito bom esse bate-papo contigo, Aline. Muito obrigado. Deus te abençoe tua vida, tua família. E seguimos firme aí, né? Na missão da fé. Amém, amém. Eu que agradeço o convite. É bom estar aqui, né? Eu acho que quando eu falo da profissão é mais fácil. Parece que quando a gente fala da nossa vida pessoal, assim, é mais desafiador, é mais difícil, assim, a gente se abrir, né? Trazer coisas pessoais, assim, né? Mas foi muito bom, e eu espero que a minha experiência com Jesus sirva para fortalecer a fé de algumas pessoas, né? Amém. E fico feliz aí de fazer parte da família PIB, com certeza. Então, é isso, né? Que Deus abençoe a todos, né? Obrigado aí por quem ouviu. E é isso. Legal, a gente que agradece. Então, estamos encerrando mais um Geração Divergente. Agradecer os meninos da mídia também, né? Que fizeram um belo trabalho aqui para montar o estúdio. E, mais uma vez, reforço para, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho e mande esse episódio para as pessoas, porque certamente vai edificar a tua fé e a fé de alguém que precisa ouvir essas palavras, ouvir esse testemunho, esse viver de Jesus que nossa irmã Aline contou aqui pra gente hoje. Então, agradecer a Deus, obrigado pela tua audiência e até sábado que vem, se Deus permitir. Um abraço, gente. Você acabou de ouvir Programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.